Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente de novo. Voltamos, dessa vez com o experimento 3 da disciplina Prática de Eletromagnetismo. Hoje a gente veio com magnetismo, ímãs e campos eletromagnéticos. Relembrando o grupo aqui para todo mundo, eu sou a Carolina, daqui a pouco vocês vão rever o Gabriel, a Cassie e o Paulo. Bom, para resumir, hoje a gente vai falar principalmente sobre o magnetismo e campos eletromagnéticos, como eu acabei de falar, mas tudo de forma mais aplicada. Bom, o estudo do eletromagnetismo é essencial para a gente compreender fenômenos eletromagnéticos presentes no nosso cotidiano. E a intenção aqui é combinar os conhecimentos teóricos com a prática experimental, justamente para consolidar todo aquele conhecimento que a gente aprendeu dentro da sala de aula com teoria de eletromagnetismo. Então, a realização dos experimentos, né, vai nos permitir aprofundar justamente nesse conhecimento aí. Os nossos objetivos são principalmente construir uma bússola, gerar o gráfico de intensidade de campo magnético do ímã, construir uma bússola portátil e verificar os seus resultados, comparando com uma bússola comercial. Vamos também construir um galvanômetro capaz de medir corrente contínua, e aí a gente vai comparar os resultados do galvanômetro construído com o resultado de um amperímetro. Vamos também construir um alto-falante e, para finalizar, vamos fazer uma simulação de um freio eletromagnético utilizando o software Unsoft Maxwell. Bom, para entender um pouquinho melhor o que vai ser tratado em cada um dos experimentos práticos, vou falar um pouquinho do que se trata o magnetismo e os campos eletromagnéticos, como eu acabei de falar. Bom, começando com o magnetismo, a gente tem que ele é um fenômeno natural, né, que vai envolver atração ou repulsão de materiais magnéticos. Normalmente, a gente trata de magnetismo utilizando os ímãs, né? Os ímãs, até trouxe uma imagenzinha aqui para facilitar. Os ímãs têm dois polos, norte e sul, e eles interagem gerando um campo magnético. E aí, para a gente representar esse campo magnético, a gente usa essas linhas aqui que chamam linhas de campo. E aí a gente pode medir a intensidade de um campo utilizando ou utilizando Tesla ou Gauss, que são representados por um T maiúsculo ou um G maiúsculo. Essas são as unidades de medida da intensidade de campo. E também a gente tem que a força magnética entre os ímãs, né, é governada pela lei de Coulomb magnética. Já para os campos magnéticos, a gente tem que eles surgem da relação entre eletricidade e magnetismo. E as leis de Ampère e Faraday que descrevem essa relação e vão explicar para a gente a indução eletromagnética. Bom, a indução eletromagnética é base de muitas aplicações tecnológicas, como geração de energia e comunicação sem fio, que é justamente a questão do alto-falante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a integrante Cassie do grupo e eu tô aqui para falar sobre a parte do experimento de intensidade de campo magnético, certo? O objetivo da primeira parte do experimento é obter o gráfico da intensidade do campo magnético de um ímã a diferentes distâncias. Foi utilizado o magnetômetro do celular para medir a intensidade do campo magnético. Vou mostrar aqui para vocês o vídeo de como funcionou. Então a gente tinha ali uma régua, um ímã sendo movimentado e o campo, a intensidade do campo sendo mostrada na tela do celular através do aplicativo. E a partir disso a gente conseguiu obter os valores pela distância e pela intensidade para formar uma tabela que gerou o gráfico da intensidade do campo, certo? E a segunda parte do experimento foi a criação de uma bússola portátil. A nossa bússola ficou dessa forma, como vocês podem ver no vídeo. A agulha está aqui dentro do pote, ela não está 100% visível, a imagem não está tão boa, mas dá para ver sim a agulha aqui dentro, apontando para o norte, e a bússola do celular mostrando que independente de como a gente movimente o pote, a bússola continua apontando para o norte, assim como foi pedido. Então,
O que é um magnetômetro? Vamos explicar um pouco a teoria por trás disso. O magnetômetro é um instrumento usado para medir a intensidade e a direção, que é o momento de dipolo do campo magnético. Ou seja, a bússola também é um magnetômetro que mede a direção do campo magnético terrestre. Ou seja, o magnetômetro ele tem diversos usos, certo? Um deles é prospecção de minerais, testes não destrutivos de materiais, avaliação das interfaces nos enclaves de radiocomunicação e controle de altitude de satélites. Perdão, o meu slide está escrito aqui errado, mas é altitude de satélites, beleza? Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Vou deixar vocês com o vídeo dos outros integrantes e até a próxima. Bom, eu sou o Gabriel, eu vou dar continuidade, né? Vou apresentar aqui o experimento do galvanômetro. Aqui, como pode ver, aqui nessa parte preta é a bobina, onde a gente enrolou os fios de cobre. Em volta dela a gente colocou uma fita isolante só para deixar ela fixa. Aqui é o ferro que a gente passou para medir a corrente, né? Nele estão grudados 2 ímãs permanentes, que também não dá para ver. E a gente colocou um contrapeso, né, para ele sempre ficar marcando aqui na medida 0. Esse aqui é um galvanômetro de ferro móvel. Eu vou dar o play aqui. Aqui ele já não está mais na escala 0, porque já estava sendo aplicada uma corrente nele. Aí aqui, ó, o peso que a gente colocou, né, para usar, dá para ver bem. E aqui a gente já está aplicando uma corrente, e aqui dá para ver ela variando e o ponteiro marcando diferentes escalas ali. Então, a corrente, né, ela cria um campo magnético, e esse campo magnético ele vai interagir com os ímãs, né, o campo elétrico da bobina. E aqui a gente foi anotando os valores das escalas junto com as da corrente, e a gente gerou um gráfico no Excel com os valores pedidos pelo professor. A gente chegou aos valores através desse gráfico. A gente pode ver que a deflexão aqui gerada pelo ferro é proporcional a essa corrente. Aqui, ó, vou mostrar ele voltando para a escala inicial na hora que zera a corrente. Eu vou mostrar agora como a gente fez o alto-falante. No vídeo não mostrou a bobina e o ímã, né, que eles servem para essa interação entre a bobina e o ímã. Quando a bobina é ligada, elas geram uma interação que elas meio que funcionam como um motor, que elas movimentam esse cone aqui, né, essa membrana, justamente que gera o som. E aí no vídeo acabou não mostrando a bobina e o ímã que a gente fez. Mas eu vou dar o play aqui para mostrar Eu não posso dizer que eu tenho inteligência. o som saindo, né, pela membrana. Aqui embaixo esse amplificador, né, ele está gerando a corrente para a bobina, e aí ela está interagindo com o ímã, está movimentando essa membrana e no caso esse papel que está mostrando. Experiência prática 3, eu fiquei encarregado de fazer a simulação do freio eletromagnético usando um Softmax, né, um software, e é baseado nesse vídeo aqui, né. Nesse e no próximo, são 2 aulas. Então nesse primeiro momento eu vou fazer a geometria, tá? Só lembrando novamente, eu já conversei com o professor, esse vídeo não vai ter webcam, nenhum deles tem, dos que eu fiz, que enfim, o webcam no meu computador não funciona, mas já comuniquei com o professor. Primeiramente aqui vamos colocar, sei lá, um tom normal, e
começa com esse cilindro mais externo aqui, vamos aumentar essa parte, diminuir essa. Esse material aqui, só para começo de conversa, vou colocar a cor que ela colocou lá no vídeo. Inclusive ela utiliza um software diferente. Vamos para cá. O material é aço 1008. Então, ok. Tá, beleza. E dentro disso aqui, vamos fazer. Selecionar esse cilindro aqui, retirar, beleza? Apareceu um furo, mas não passou porque não furou essa outra estrutura interna aqui, então vamos fazer outro cilindro. Vamos fazer outro cilindro, partindo da origem, subindo aqui. Esse cilindro, mesmas predefinições, 20, aqui menos 20 de L4. E dessa vez a gente vai retirar do cilindro 1 o cilindro 7. Retira. E agora sim a gente tem furo passante. E a exemplo disso aqui que a gente fez, vamos fazer outros 4 furos por agora, porque senão vai dar problema no futuro. Então, temos outros furos que a moça faz no vídeo. Vamos colocar um cilindro aqui.
Deixa eu ver. Sei lá. A diferença, a distância, na verdade, daqui pra cá, a gente pode conferir aqui na esquerda. No caso, eu vou olhar com relação a x. Então aqui é 20, aqui é 25. Então a gente teria que colocar aqui no meio termo, que seria 22,5. Então vamos fazer aqui um cilindro, subir ele, sei lá, com uma certa altura. E esse cilindro, vamos mexer nas predefinições dele, cilindro 8, vácuo. Aqui é 22,5. O raio desse cilindro é 1,5 e o tamanho é 25, já que ele vai, enfim, ele vai furar isso aqui, essa situação toda aqui, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Tá. Agora sim, criar ao redor do eixo. E aqui temos 4 peças. E aqui do cilindro 1, vamos ver se funciona assim. Provavelmente não. Vamos ver. Funcionou. Eu queria evitar essa dúvida aqui, mas está feito. Ok. Agora, além disso, nós temos aqui em cima um outro cilindro, certo? E esse cilindro é concêntrico a esse. Concêntrico, também de tamanho aqui, pá, não sei o que. Vamos selecionar esse cilindro. Selecionar esse cilindro aqui. Vamos colocar aqui. O raio dele é 25, tal qual o lá de cima. O tamanho 4 apenas. Posição do centro 0. Mas a gente vai subir aqui em Z. Tá lá. Beleza. Ok, voltando. Esse cilindro que nós acabamos de criar aqui, o material de que ele é feito, vamos assign material aqui, também é ferro 1008. Ok. Por esse motivo, vamos editar aqui, colocar a mesma cor dos outros. Beleza? E aqui vamos fazer o mesmo esquema dos furos. E então, aqui a gente tem que fazer então um furo passante e os 4 furos aqui, como se fosse do parafuso, seguindo aqui a estrutura do vídeo. Então, bom, vamos lá. Selecionar aqui, sei lá, e aí vamos colocar aqui nesse novo cilindro as características dele. Qual seria? O tamanho 4, o raio é o mesmo raio do furo ali do centro, e a center position vai ser a altura inicial mais a nova altura, né? Então vai ser 24, e então aqui na verdade vai ser menos 4. Ok, apareceu o nosso cilindro. Então, com relação ao cilindro 1, a gente vai dar um novo subtract aqui. Opa. Não, cilindro 1 não. Cilindro 10 com relação ao cilindro 9. Isso. Cilindro 9, cilindro 10. Vamos retirar. Ok. Já tem um furo passante. Agora temos que fazer os outros furos, né? O mesmo esquema. A gente, sei lá, faz aqui, coloca uma altura qualquer. Só para gerar. Então aqui, posição do centro é 22,5. A altura, 24. E o que ele vai descer aqui é basicamente menos 4. Aqui. Cadê? Opa, faltou mexer no raio. O raio é 1,5. 1,5, 24, ok.
Perfeito. E agora esse mesmo cilindro aqui, a gente vai gerar 4 deles ao redor do eixo. Beleza? Então aqui os 4. E aí seleciona tudo. Cilindro 9, que é a nossa referência, 11, 11.1, 11.2, 11.3. Nossa senhora, calma tudo. Retira aqui. Ok. E agora, o que a gente vai ter que fazer é unir essas duas partes aqui. Então, a gente tem que pegar a referência desse cilindro aqui, que é o cilindro, deixa eu ver, cilindro 1. Então, aqui com uma certa altura, esse cilindro aqui, o vácuo, na posição 22.5, 22.5, a altura deles a gente põe, sei lá, 24, o raio 1.5 e o tamanho, vamos pôr menos, seria menos quanto? Ele seria menos 4, vamos pôr menos 5. Ok, gerou ali para nós. Vamos pegar esse mesmo cilindro, rotacionar, tá lá, e aí ele me gerou isso aqui tudo. Então do cilindro 1 a gente vai pegar o 12, 12.1, 12.3, vamos fazer um subtract. Aqui, se ele já está para dar essa continuidade aqui, será se ele está com a profundidade certa? Vamos ver. Agora sim, está com a profundidade certa aqui, e dá para ver as duas estruturas também, né? Então, com relação à geometria, era basicamente isso, e eu vou voltar para fazer agora a simulação, que na realidade é a parte mais complicadinha, né? Ok, agora dando continuidade, vamos selecionar aqui o freio novamente. Seleciono o freio, assign parameters, force, virtual. Ok, a região aqui já está criada, região. Então vamos agora inserir um setup de análise. Ok, não tem nada que mexer aqui. Agora vamos aqui no Optimetrics, adicionar paramétrico, adicionar novamente variável gap, setup linear. A gente começa com, sei lá, ponto 2, para com 1, e o nosso passo vai ser ponto 1. Adicionar. Ok. Vamos em Options, salvar aqui o Fields and Mesh. Ok. É ok mesmo? Deixa eu ver. Options, ok. Beleza. Agora vamos aqui no... Cadê? Mesh Operations. Initial Mesh Settings. Aqui nós vamos para... Aqui era o Course 3, né? Mas aqui não tem essa opção como tem lá no lá da moça. Então a gente já pode aqui simular. Vamos chamar de Project, sei lá, freio. Vamos salvar na área de trabalho.
Salva lá e vamos rodar. Tá rodando. Vamos lá. Ainda rodando. Esse aqui tá demorando um pouco, hein? Ok, depois de muito trabalho ele conseguiu resolver aqui. Então, sei lá, né? Já tá resolvido, já tá simulado. Então, enfim, vamos aqui no voltando aqui, a gente pode tentar alguns resultados, né? Sei lá, analyze, ele não vai deixar. Então, o que eu posso fazer aqui? O cara tá simulando tem muito tempo, acho que o meu computador não tá aguentando aqui direito, mas eu já cheguei a alguns resultados. Por exemplo, a gente pode vir aqui em Results. Se a gente tentar fazer o que o vídeo propõe, esse rectangular plot, e aí o parâmetro a gente colocar como force 1, a force mag, não sei o que, colocar um new report, e dar um close, ele não vai nos gerar o gráfico que a gente espera, né? Que é uma curva decrescente aqui. Ele não terminou de gerar não terminou de simular. Apesar de estar dizendo aqui que já está resolvido, não terminou de simular. Tanto é que se eu tentar sair aqui, ó, ele diz que ainda tem simulação rodando. Então, cara, tem muito tempo que isso aqui está rodando, muito tempo mesmo. Não sei o que está acontecendo. Acho que meu computador é incapaz de rodar isso aqui. Mas eu tenho algumas outras soluções. Por exemplo, eu posso vir aqui no setup, vir para as soluções do próprio setup, venho aqui em convergência, coloco o plot, aqui eu vou colocar delta energy, e aqui a gente tem mais ou menos uma ideia de como isso seria. É uma curva decrescente, como aqui dá para ver, conforme que vai passando. Então basicamente ele tem aqui a perda conforme o passo. Na verdade é com relação ao gap, né? O meu aqui é de 1 milímetro, conforme o gap vai variando, você tem ali uma diminuição aqui dessa delta energy, que na verdade deveria ser aqui, vem aqui em results, rectangular plot, deveria ser o valor que é essa variável aqui, force mag, né? Então basicamente a magnitude do campo, se eu não me engano. Não, do campo não, né? Porque aqui está em força, não está em Newton. Então a gente não conseguiu um resultado aqui, simplesmente não estou conseguindo simular. Mas consigo aqui pelo setup mostrar como fica. E se eu selecionar aqui um plano, também consigo obter os resultados. Vou ver aqui em Field Overlay, B, Mag, Down, seleção, travou, opa, meu Deus do céu, calma aí, aqui a gente tem basicamente a magnitude do campo em Tesla. O que dá pra fazer aqui também de interessante? Sei lá, só o vetor, colocar todos os objetos. Travou de novo.
calma aí, por favor, não fecha. Aqui, ele tem o sentido do vetor, tipo, vai ao centro. Deixa eu só testar mais uma coisa aqui, essa magnitude, se eu não me engano eu não coloquei todos os objetos. Vamos colocar como todos os objetos, field B, opa, seleciona um plano, X e Z. Vamos colocar aqui field B, mag B, todos os objetos. E aqui ele já deu valores diferentes, né? Não, 6 ponto alguma coisa. Então realmente era aquilo ali. Não tive nenhum problema aqui. Enfim, então realmente já está tudo feito, já está... Tentei simular, né? Mas ele não está concluindo por nada a simulação. Então o que eu pude fazer realmente foi vir aqui no setup, olhar as soluções e olhar aqui na convergência, né? Que é um resultado parecido com aquilo que se espera. Inclusive, isso aqui deveria funcionar também, mas não vou conseguir mudar, porque a simulação ainda não foi concluída. Mas é isso, está aqui o experimento do freio eletromagnético. E, bom, era isso. Então agora a gente vai fazer a avaliação final dos experimentos, a gente vai falar um pouco e vai discutir sobre o que a gente achou, as dificuldades, as aplicações na vida real e as utilidades de cada experimento no dia a dia. Então eu queria convidar agora, vou começar de trás para frente sobre os experimentos, eu queria convidar o Paulo agora para falar um pouco da simulação do freio eletromagnético. E aí, Paulo, como foi? Qual foi a maior dificuldade? Como foram as referências? O que te ajudou? Então, na verdade foi bem difícil. A geometria em si não era um problema muito grande. Eu levei, sei lá, meia horinha para fazer. Não foi grande coisa, mas a simulação foi muito complexa, porque, assim, nos vídeos de referência que foram postados aqui, tem muitas sutilezas nesse experimento, muitas mesmo, assim. E várias ferramentas do Maxwell, do Ansoft Maxwell, que eu não tinha utilizado até então. Então, foi meio diferente, né? E mais do que isso, se eu não me engano não, com certeza, lá nos vídeos de referência que o professor postou, a moça utiliza um outro software, né? Eu utilizo um outro software, nem prestei atenção qual era, mas era diferente. Inclusive, tinha algumas ferramentas que ela utiliza durante o vídeo que são diferentes das que são disponíveis aqui no Maxwell, né, no Soft Maxwell. Então, enfim, eu tive que, algumas vezes, fazer algumas gambiarras, né, para que a geometria e para que a simulação ficassem iguais às do vídeo. Mas, na verdade, o maior problema mesmo foi o tempo de simulação. Depois que eu concluí a geometria, coloquei todos os parâmetros de simulação e todas as condições internas e externas ao funcionamento do freio. Ele ficou... Da primeira vez que eu tentei, ele ficou 6 horas rodando a simulação. E assim, eu abortei a simulação porque, cara, 6 horas não tinha condição. E aí eu tentei rodar de novo, deixei mais umas 5 horas rodando em um outro dia, e ele não concluiu a simulação, nenhuma das vezes. Mas ele gerou valores intermediários, e para alguns valores que apareciam aqui na nossa folha aqui de referência do trabalho, eu consegui encontrar, né, alguns valores, principalmente para analisar a magnitude do campo, basicamente. E para o que mais importava, na realidade, que era aquela curva invertida, assim, que mostra basicamente o funcionamento do freio com o aumento da intensidade da corrente, se eu não me engano. Quanto maior a corrente, mais forte era o campo eletromagnético e mais ele atraía a placa externa, então mais ele freava. Essa curva foi a mais difícil de gerar. Eu não consegui gerar da mesma forma que a moça lá do vídeo, então eu fiz não sei, umas gambiarras ali para que ela aparecesse. E
E, enfim, esse foi o maior desafio desse experimento. Foi basicamente chegar aos mesmos resultados que a moça utilizando um software diferente, né? Que não tinha todas as ferramentas que o outro tinha. E que eu me lembre agora, acho que só isso. Então, galera, eu acho que a recomendação fica aí para fazer com pelo menos uma semana de antecedência, né, do prazo de entrega. Olha que o Paulo é o menino responsável por fazer as nossas simulações aqui, de todos os trabalhos do grupo. Então, ele tem uma destreza muito maior em relação ao Soft Max, então vamos levar em consideração a opinião dele em relação a isso e vamos fazer com antecedência. E aí eu quero chamar aqui, queria convidar a Carol para falar um pouco sobre o alto-falante. Carol, o que você acredita que tem sido as maiores dificuldades? Como foi o processo? O que você acha da utilidade desse experimento no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Bom, a maioria dos experimentos práticos, né, a maior dificuldade foi principalmente a organização e divisão de atividades, né? A gente não sabia quem fazia bobina, quem fazia aquela parte que parece uma antena do alto-falante, que materiais usar, né? Aí toda essa pesquisa, toda essa troca de ideia que eu acho que é a parte mais difícil. Porque na hora de testar, a gente testou 2 ou 3 montagens diferentes e a gente já conseguiu um resultado ok, assim. Se eu não me engano, a gente, se alguém puder me corrigir, a gente usou também um pouquinho de modelagem 3D, né? Para fazer algumas partes da antena. E fora isso, foi tudo beleza. Pô, desculpa, o alto-falante. Então, esse foi o experimento mais rapidinho da gente fazer, por mais que tenha sido que a gente acredita que a gente tem menos instruções assim para realizar, então acho que foi bem tranquilo. E agora eu queria convidar o Gabriel para falar um pouco sobre o galvanômetro, que também passou alguns dias nesse experimento. Gabriel, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou para ajudar a gente a terminar o experimento? E qual que você acha que é a utilidade assim, né, no nosso cotidiano e etc. O galvanômetro, ele funciona como se fosse meio que um perímetro analógico, né, para ser utilizado antigamente. Só que a maior dificuldade que a gente teve foi em deixar o eixo dele posicionado no zero, né? Então a gente teve que botar um contrapeso para ele sempre ficar na medida zero. E aí dificultou bastante, porque quando aplicava uma corrente, ele já mudava a escala. E outra coisa também que dificultou bastante foram as fontes, que elas variavam muito e não. E aí dificultava na hora de aplicar a corrente, variava muito, esquentava também. Bom, e como ele é um ferro móvel, né? É um galvanômetro de ferro móvel, na hora que aplicava a corrente ele estava esquentando. E aí acabava derretendo a cola, aí saía o ímã. Foram algumas dificuldades que a gente encontrou. Bacana. Então, galera, acho que o galvanômetro também é um experimento que a gente não pode deixar para a última hora. Ele pode ter algumas complicações que são chatinhas de resolver, assim, na hora, no laboratório. Então, tomar cuidado. E agora eu vou comentar um pouco sobre o trabalho da intensidade do campo magnético, que a gente fez utilizando um aplicativo. A gente usou uma régua, né, para medir a intensidade do campo magnético, vocês viram nos vídeos anteriores, e a bússola também, a bússola portátil. Eu acredito que a bússola pode ter sido mais tranquilo de fazer, muito simples, inclusive a gente usa a teoria da bússola no galvanômetro também, na agulha, para magnetizar. E a intensidade do campo também, só bastou a gente encontrar um aplicativo, né, que atendesse a gente ali na hora, na sala, no experimento. Então, agora eu vou chamar o grupo todo, convido o grupo todo para falar um pouco no geral sobre os experimentos que a gente fez. Na opinião de vocês, no geral, qual foi o experimento mais trabalhoso, que deu mais dor de cabeça para fazer? E Aquele aí? alto-falante deu trabalho, né? A gente teve que dar umas remendadas nele, né? Sim. Mas eu acho que o galvanômetro deu mais trabalho. Sim, Acho ficamos O que, vários dias nele. galvanômetro acho até que mesmo pela dificuldade, porque a fonte são poucas, né, lá na FGA, que trazem ali a corrente, não variam, né, muito a corrente,
e aí tem que dividir para muitos grupos a mesma fonte, acaba dificultando um pouco. Demora também. Eu acho que o galvanômetro também foi um dos mais trabalhosos. Mas depois do que o Paulo falou, acho que a simulação também tá empatado com o galvanômetro, galera. Qual foi o experimento que vocês acharam que foi mais divertido, mais interessante, assim, que vocês acharam diferente? Mais legal, eu acho que é o alto-falante, pô. Muito legal ver como uma parada assim funciona de verdade. É verdade. A gente conseguiu ouvir música lá na sala. Um pedacinho de papel aí do nada você tá ouvindo música, cara. Sabe? É verdade. Qual experimento mais útil nas atividades cotidianas que vocês acharam assim? Acho que o próprio alto-falante também, né? O que mais está presente. Então eu também Com certeza. Também acho que foi o alto-falante. Qual a experiência que foi uma surpresa no método de construção que vocês acharam mais diferente? Eu vou falar o alto-falante de novo, porque eu nunca soube como é que construía. Você sempre compra pronto, né? Aí você saber exatamente no que se constitui a parada é muito legal. Pra mim também foi o alto-falante. Eu fiquei surpresa de saber que era assim que funcionava. Eu achei o galvanômetro diferente, mas o alto-falante pra mim, porque acaba sendo muito simples pra ser uma parada que funciona tão bem assim. E mais útil pro dia a dia, né? Galvanômetro a gente não usaria muito. Gente, essas são as nossas referências para se vocês quiserem dar uma olhada, uma pesquisada no trabalho de vocês. E é isso, o nosso grupo agradece. Até a próxima. Tchau, tchau.